Olá a todos e todas, está começando mais um programa Senso Crítico. E hoje o nosso tema é uma pergunta extremamente importante. Quem defende a classe trabalhadora nos espaços eleitorais? E para responder essa pergunta, nós temos a honra aqui de ter duas professoras doutoras, que vieram especialmente para debater. E tenho também o meu companheiro aqui que divide a bancada comigo, companheiro Marinho. Seja bem-vindo, Marinho. Vamos dar boas-vindas para nossas companheiras. Boas-vindas às professoras, tomara que a gente tenha um excelente debate. Obrigado, prazerzão estar aqui com vocês. Obrigada, agradeço pelo convite também. É a professora doutora Luciane, que vem especialmente aí do Rio de Janeiro, fez uma parada Uma estratégica parada estratégica. aqui em Florianópolis. A professora Luciane, ela é da Universidade da pode falar pra gente? Da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, no Rio de Janeiro, em Campos. Fundada por Darcy Ribeiro, Exato. Fernando Brizola. Esse é um dado extremamente importante. Completando 33 anos nesse mês de agosto. E a professora, ela faz a pesquisa sobre sociologia urbanas, né, e favelas, e atualmente tem estudado sobre Inglaterra e África do Sul, programas de pessoas que são ameaçadas, né. Exato. Temos também a professora doutora Thais, que é natural de São Bernardo do Campo, do ABC, mas está aqui, erradicada agora aqui com a gente em Santa Catarina, casada com um catarinense também, né. Recém-casada, inclusive. É coordenadora do Laboratório de Sociologia, o Lastro, da UFSC, né. E fazendo pós-doutorado e pesquisa condições de trabalho e relações de gênero. É isso, né, professora? Isso, exatamente. Então vamos começar então o nosso debate, porque a gente quer debater além dos discursos de campanha, né, entender como que os trabalhadores, eles acabam tendo um posicionamento, de votar em pessoas que não são os representantes da classe trabalhadora. Eu já meio que vou trazendo a conclusão, mas o nosso olhar é esse. Quem que está lá defendendo a classe trabalhadora? Por que que o trabalhador tem essa tendência a não se votar entre eles, né? Então esse debate que a gente vai trazer. E para isso, a gente quer trazer o olhar, saber que os trabalhadores nós somos a maioria da população brasileira. Mas se a gente olha para dentro do Congresso Nacional, não somos Majoração. majoritariamente não somos nós que somos representados. Isso aqui em Santa Catarina, dos nossos 16 deputados, a gente faz um recorte, temos aí um professor, uma enfermeira e o restante, grande parte, empresários, né. Por que isso acontece? O que isso explica essa distância entre a representação da população e quem ocupa os espaços da eleição, os espaços de decisão? Quem começa? Que Você. seja. Eu fico pensando muito a partir de Campos, para quem não sabe nada, uma cidade de cana-de-açúcar, de escravidão, até hoje, mesmo com petróleo, uma cidade extremamente desigual e que elege basicamente uma tanto quanto Santa Catarina vota em representantes que são muitas vezes donos de terra, donos de usinas e têm famílias no poder, no melhor estilo do colonialismo, que vão só se, alternando nos espaços. Então essa população egressa da escravidão, eu acho que é uma entre nós aqui a gente tem um consenso, sempre ficou ali no cabresto, termo voto de cabresto, né, e a gente teve várias interrupções, mesmo no varguismo, que é extremamente importante falar do significado, a gente tem suspensão de eleições, a gente tem voto por renda, voto das mulheres depois, voto secreto, quer dizer, mas a questão da nós ainda temos um número de pessoas com alfabetização muito baixa que acabam, nós vemos muito isso em Campos, vendendo. A gente teve uma venda de votos na última eleição que foi um absurdo. Não sei como foi aqui, mas lá foi uma lavada terrível. Então, como falar com a classe trabalhadora, que eu acho que também é um grande desafio, ela se vê representada, nós representamos como deveríamos a classe trabalhadora, Uma pergunta nós temos um interessante. desafio de comunicação, também muito grande em alas mais progressistas, que no Brasil acabaram sendo muitas vezes ocupadas por pessoas que tinham uma escolaridade maior e isso também causou um afastamento. Então, Posso só dar um pitaco nessa exatamente. né, Eu já fui já assim, mais uma vez agradecendo Silvia, agradecendo Marinho, né, pelo convite, e é um prazer, né, a gente se conhecer, Luciane, né, e Exato. dividir essa bancada aqui, tô muito, né, honrada por esse convite. E aí eu te ouvindo, já comecei a pensar em umas coisas pra gente, né, talvez combinar essas reflexões, que eu fiquei pensando, né,
antes da gente pensar, né, o que que são os compromissos e até os limites, né, de conversar com a classe trabalhadora hoje, eu fico pensando, a classe dominante jamais abriu mão, jamais aceitou a democracia brasileira e, assim, jamais abriu mão de se perpetuar no poder, né. Então tudo que a gente tem hoje de desenho de construção de democracia, desenho de, né, desenho nesse sentido, assim, como se fosse um grande rascunho, né, a gente não a gente tem parâmetros para vivenciar uma democracia, mas parece que a gente nunca conseguiu chegar lá até hoje. E aí, assim, não seria o meu primeiro argumento a gente dizer que é culpa dos trabalhadores. A gente tem uma classe dominante muito forte que concentra poder e reproduz poder e tem os meios, né, como se dizia, né, como se dizem nos clássicos, né, Sim. dos nossos estudos, né, todos, pelo menos a grande parte dos estudos críticos, que tem detém o poder material, econômico e o ideológico, né. E aí, assim, tudo que a gente quiser fazer em defesa da classe trabalhadora enfrenta esse poderio enorme que se reproduz. Por isso que, né, assim, eu pensando ouvindo o Luciane falando sobre perpetuação de coronelismo, né, assim, a gente sai de uma sociedade escravocrata colonial no papel, mas a gente viver até hoje resquícios dessas relações, significa que a gente tem uma classe dominante muito forte e isso é uma característica que, assim, claro, podia falar que isso é no mundo todo? Não, mas a gente nos países como países, né, latino-americanos, como países que tiveram essa característica como o Brasil, né, não só de passado escravocrata, mas também colonial, e de classes dominantes que jamais aceitaram e aí não é só essa classe dominante de agro, né, agro pensando latifundiários, né, pra gente saber do que, né, pra gente se fazer entender para as pessoas não acharem que se elas estão lá num sítio plantando E elas não couve, são a batata, salsa, elas não são o agro de sim, quem, né, estou falando. Esses grandes latifundiários que uma parte deles está no Congresso, que uma parte está, né, uma parte são esses empresários defendendo os próprios interesses, eles não são os únicos que não aceitaram a democracia até hoje, a gente tem os militares também, né. Então é uma turma que está se perpetuando ao perpetuando, São Bernardo veio, se perpetuando no poder de uma forma tão forte, e eles têm instrumentos para distorcer a realidade, para se vender como se fossem os tais os representantes reais, né, porque eles fazem muita propaganda, eles contratam marqueteiro, eles, né, pintam uma imagem como se eles fossem, essa história de falar bom cidadão, cidadão de bem, hoje em dia, né, fica muito, assim, o que que é um bom cidadão, cidadão de bem? Eu tenho medo dessa palavra hoje em dia, porque, assim, queremos ser bons uns com os outros, queremos ser solidários, isso poderia ser uma coisa a se defender. Mas parece que quando se fala assim, tem umas palavras hoje em dia que estão em sim. disputa, ai, patriota, cidadão de bem, tem gente que conseguiu pintar nessa ou usar um verde e amarelo, né, a gente falando, né, em tempos de 2026 vivenciando, né, tempos de Copa, né, Brasil eliminado, mas assim, muita gente falou sobre isso inclusive, né, o quanto que gente agora se unindo, um monte de gente usando camiseta verde e amarela tá se unindo e talvez, né, mais para o segundo semestre comece a se dividir, porque não estamos, né, mais se sentindo parte do mesmo país, da mesma nação, mas conseguiram distorcer certas, não sei nem se eu tô indo muito longe, mas assim, só me fez pensar nisso. Estamos vivenciando, né, pra gente se sentir classe trabalhadora, a gente tem que enfrentar certas distorções que a classe dominante faz, porque tudo que ela se interessa para se perpetuar no poder, é fazer com que quem é povo, quem é trabalhador e trabalhadora não se perceba assim. E vou só dar um exemplo que pode parecer muito banal e pessoal, né, a Luciane começou a falar de Campos, né, do lugar dela de origem, eu vou falar de uma coisa que eu vivenciei faz uns 5 dias, um pouquinho mais, né, eu acabei de me casar, até a gente às vezes fala de coisas próprias e biográficas, mas acho que às vezes ajuda a transmitir com mais clareza certas mensagens. Eh, Fui fazer as unhas, eu sei que isso é uma coisa muito própria da classe trabalhadora feminina, tá, assim, eu quero que vocês me entendam, eu não vou começar a ficar falando, né, dicas de dondoca, não tem nada a ver Sim, com sim. isso. Fazer as unhas antes do meu casamento foi ouvir no salão de beleza, se eu queria fazer unhas pra ficar com cara de rica. Ah, E eu fiquei muito eu sendo socióloga, a gente não sai do personagem nunca, né, assim, eu fiquei pensando: "Por que que eu iria querer ter uma cara de rica por meio da minha unha, por meu casa", eu falei assim, eu não tenho vergonha da minha origem de classe, eu sou filha de trabalhadores e trabalhadoras e, enfim, embora eu tenha conseguido ascender uma posição de professora universitária, isso é quem eu sou uma mulher da classe trabalhadora, eu não tenho vergonha disso, eu não quero parecer outra coisa. Só que essa
esse disfarce, essa distorção que querem fazer, né, que pra mim é um papel da classe dominante de querer que a classe trabalhadora se envergonhe de quem é, que não se identifique com as suas raízes, né, com os seus as suas origens de pertencimento para você parecer outra coisa. E eu só fiquei pensando, eu tô aqui com a minha unhinha, passei um brilhinho, mas não passei o esmalte que a moça indicou, resumindo a história. Cor era o esmalte? Era um negócio que era pra falar que era, Aquelas unhas. é uma unha meio clara, mas que não tinha brilho. Aí eu sei lá, gente, vocês veem que eu Então não já tem entendo um do negócio. já tem um recorte que a gente também não. Não, era uma cor meio Não temos Procoforaz, né, então, mas é meio alcoforado, meio Bourdieu, assim, do tipo, o que que, né, é a distinção. O que que é a distinção? Por que que o trabalhador não quer parecer que ele é trabalhador? Porque tem um papel ideológico muito parecer e parecer também, né, num passo seguinte, seria pertencer, se identificar, se solidarizar. Então, para mim, esses atos simbólicos, assim, de destruição do que a gente é, né, assim, não pareça que você é quem você é. Mas o inverso também acontece, porque agora é o momento que os políticos vêm e querem são populares. querem ser um da classe trabalhadora. Daí tem aquela clássica foto do comendo pastel e tomando calda de cana. Na feira, Eles vão pegar ônibus, então eles também querem parecer que são um de nós, assim, ó, a gente é da turma, então também eles fazem essa inversão para eles se sentir identificado, não, fulano estava aqui, Tem um documentário das greves do ABC, que está sendo ali presidida pelo Lula, e você olha os peões, né, ali, o pessoal da base, eles estão em greve, da ditadura, aquele período conturbado, e eu vejo ali aquele chão de fábrica muito do meio rural. Então eu acho que quando no início do século XX você pensa que São Paulo é menor que o Rio de Janeiro e que Salvador, e você pensa que em 40, em 50, em menos de um século, São Paulo se torna o que hoje é São Paulo, você pensa na força do processo migratório. Essas pessoas que vêm do Nordeste, principalmente, não só, mas principalmente, elas vêm dessa discussão do colonialismo e o personalismo. Então, aquilo que na Inglaterra leva 100 anos, que o mineiro é mineiro, filho de mineiro, vou de as categorias estão ali e todo mundo vai no seu pub da sua categoria profissional. Por exemplo, eu sou filha de caminhoneiros, a minha rua é uma rua onde só tem caminhoneiros, clássico. Agora, quando no Brasil, esse mundo rural, ele vive em nós. A mentalidade vive em nós. Eu vejo, você tem uma discussão, assim, você tem uma Dubai, você tem, essa modernidade, ela pode não, a mentalidade das pessoas pode não pensar que deveria pensar o voto dentro dessa modernidade, que é o básico da igualdade. Então, nós queremos essa distinção, mesmo que ela seja estética nas unhas da Thaís. Sim. Não, nem a sua. Mas eu acho que a discussão do empreendedorismo, que passa por isso tudo que vem com o governo Michel Temer, das reformas e da plataformização, a possibilidade de ninguém quer ser visto como alguém mandado hoje em dia. Então você tem uma inversão, quer dizer, a gente passou um tempo das lutas pós-ditadura resolvendo a questão da democracia, mas a democracia E está dos sempre direitos, né? ela está sempre tomando um golpe. E o medo que eu tenho é que eu não aguento mais e eu nem vivi a ditadura. E eu olho para as pessoas que lutaram na ditadura e digo: "Poxa, eu não queria ver um dia passando isso de novo, cara". Eu não queria ver políticos que estão com 80 anos, a Benedita com 88 80 e poucos anos, para o Senado, porque você vê que nós precisamos dessas pessoas, porque nós precisamos dessa referência. Então eu acho assim, esse debate é fundamental nesse momento por uma questão de identidade mesmo, para dizer assim: "Nós somos pobres, nós temos que vender nossa força de trabalho, então não vamos, não deveria ser uma razão", mas isso, a Thaís fala da classe dominante, a forma da escravidão também permaneceu. Então a ni o ni a o nivelamento ele é muito por baixo. É você vê o pessoal
fazendo as telhas da mesma forma que no século XIX, e você vê no Flamengo um homem negro carregando um saco de cimento com uma senhora atrás, visivelmente ele está levando na casa. Quer dizer, o trabalho que não é pago, né? Quer dizer, você é babá e você é cozinheiro e você limpa a casa e faz ainda, às vezes, a gestão emocional da família que tem problemas, porque as pessoas vêm da favela e acabam sendo parte da família. Ou seja, a dificuldade de entender os direitos também dificulta você reivindicá-los, porque essas aproximações do "Que Horas Ela Volta", é que ela era parte da família, mas fica a questão, né. Então, a gente tem vários exemplos, inclusive de trabalho análogo à escravidão, em 2026, né. Este estado de E Santa aí Catarina. quando a gente tem esses processos, por exemplo, no Congresso Nacional, né, basicamente se tu pegar lá a pirâmide de quem está eleito e quem representa, a classe trabalhadora é a que menos tem representante, né. E aí eu entendo que muita parte do trabalhador, que é a maioria nesse país, não entende o que é o legislativo e o que é o executivo, não é? E o legislativo é quem faz as leis, né, e aí a gente vota em pessoas que vão para lá para fazer as leis, pode ser aqui na Assembleia Legislativa Catarinense, pode ser lá no Congresso, né, eh, Senado e Câmara Federal, né, mas são os representantes da elite que estão lá. Qual é o processo de prejuízo para a classe trabalhadora, né? Na formação de leis, a gente teve aí a reforma trabalhista, que para mim não foi reforma, foi a deforma, né? Porque ninguém reforma uma coisa para ficar ruim, né? E aí a reforma trabalhista e previdenciária foi uma coisa para piorar a vida dos trabalhadores. Eu me lembro na conversa que vocês trouxeram agora, a primeira propaganda de um banco botando uma carteira profissional dentro de uma gaveta e dizendo: agora você vai ser dono do seu tempo, você vai ser seu patrão, você vai trabalhar a hora que você quer. Então, qual é, na ideia de vocês, da gente um prejuízo para a classe trabalhadora desse pessoal que Puxa, está lá? agora dá até coça a garganta para falar desses assuntos, porque assim, realmente, o assunto que eu estava puxando, né, do quanto que classe dominante produz distorções, tem a ver, né, com a gente compreender, né, quando a gente joga a luz nesses processos, né, do que a gente vem vivendo agora, vai fazer já fez, né, 10 anos, né, se a gente for pensar não, vai fazer 10 anos da reforma trabalhista, né, mas do começo do impeachment da ex-presidenta Dilma e do golpe do Temer, nós estamos completando 10 anos, né, agora em 2026. Então, assim, isso é muito importante recuperar esses últimos 10 anos, os responsáveis por tirar muitos direitos que pioraram condições, né, de vida e de trabalho da classe trabalhadora, eles não são gente aleatória, né, eles são, gente da classe dominante. E aí que fique claro, né, assim, na apresentação, né, você estava até dizendo, né, muitas das pessoas, né, e agora Marinho complementando, com que muitas dessas pessoas que estão tomando essas decisões legislativas, né, e ficaram também no executivo, né, na época do Temer e também do Bolsonaro, são pessoas que são dessa classe dominante, que são empresários do agro, que são empresários dessas grandes empresas de tecnologia, que são empresários e aí eu, né, Sistema financeiro. sistema financeiro, áreas de setor privado de saúde e de educação. Eu falo, né, esses exemplos pontuais, e aí puxaria talvez um exemplo pela saúde, né, assim, poderia ir por vários, né, mas assim, pensei agora da saúde, para pensar o quanto que, por exemplo, classe trabalhadora hoje em dia pena com atendimento em saúde, quem depende de convênio, porque tá lá um monte de gente, se vocês forem ver depois balanços, né, tem pesquisas falando quem mais ganhou dinheiro nesses últimos anos, fora o setor financeiro, que eles sempre, né, estão no topo. Mas um dos setores privados que mais ganhou dinheiro nesses últimos anos foi o setor de convênio, de saúde privada. Isso é um absurdo num país que tem SUS. A gente tinha que estar fortalecendo o SUS. Como que a gente tem a noção de que a gente tem que fortalecer SUS? Eu acho que fazer uma amarração até com que a Luciane estava falando antes. Identidade e pertencimento de classe fazem, né, assim, a vacina que a gente precisa ter, que não é só uma vacina que a gente injeta no braço, né, é uma vacina que de consciência mesmo de classe, a gente perceber quem a gente é enquanto classe trabalhadora. Primeiro, perceber uns aos outros, que é um pouco daquela conversa, né, parece mais abstrata no começo. É um ponto inicial para a gente perceber quem
que estão sendo os representantes e se eles são parecidos ou se são diferentes com a gente, porque quando a gente consegue perceber isso com mais nitidez, a gente se permite menos se enganar, né? Você consegue cair menos na conversa, você consegue olhar mais criticamente e perceber que é um teatro, um grande empresário que na época eleitoral vai lá comer o pastel na feira. Então, assim, essa certa vacina ideológica, né, eu dei esse nome um pouco brincando, mas é como se fosse uma prevenção mesmo de educação crítica, de educação politizada que a gente precisa ter. E aí, assim, sendo, né, nós duas, assim, caiu como coincidência uma formação dessa área da sociologia, mas essas áreas das ciências humanas, de história, tudo que a gente tem que recuperar, né, do que é o nosso processo histórico, do que a gente já viveu, de destruição de direitos, mas também eh, de desconstrução da ideia de que a gente precisa de direitos, da história de que a gente pode se contentar com pouco, de que classe trabalhadora, para quem é classe trabalhadora não precisa de muito, você só precisa do básico. Não podemos esquecer que na época de governo Bolsonaro estava a gente passando necessidade no, né, o crescimento das pessoas, o mapa da fome. Exato. Fila do osso, né? Fila, exata então, quem tem a consciência porque eu falo assim, qualquer um de nós aqui tem essa noção, tá, era fila do osso, era gente fazendo sopa com caldo de osso, porque não estava assim, hoje, né, podem querer fazer a polêmica que for, a gente está, mesmo que lentamente, voltando a recuperar a capacidade de compra da classe trabalhadora para, né, começar. É lento, porque a destruição também foi grande, mas a gente está começando. Aí, assim, só que essa coisa de memória curta, ela é muito difícil de quebrar quando a gente está enfrentando esse poder A ideológico. pandemia mostra como a memória é curta, né. E eu acho que a questão da periferia no Brasil, eu não sei aqui quais são os dados de Florianópolis, mas no Rio de Janeiro, você tem aí uma assim, é como se uma cidade trabalhasse para uma outra parte da cidade que consegue consumir. E a Zona Oeste, que é uma zona sob controle da milícia, tem 2.600.000 habitantes. Então eu tenho me perguntado muito se a gente pode falar em democracia no voto no Rio de Janeiro, porque você tem candidatos que não podem entrar nesse território, porque fizeram CPIs contra a milícia, então são pessoas que correm o risco de vida concreto. Eu acho que a gente falou há pouco tempo, né, agora o Domingos Brazão foi preso, condenado a 76 anos nessa semana, e dia 14 a gente, né, eu sempre lembro da Marielle, e ela entra no caminho das milícias, mas a gente tem outros poderes operando provavelmente aqui, né, e são ligações que têm chegado ao o gabinete do ódio dentro da LERJ é uma máquina de produzir, que robôs que estão produzindo ódio o tempo todo. Então, assim, a ideia da vacina é interessante, porque você imagina agora quantos milhares de robôs já estão começando a produzir, e uma coisa que a gente não tem se dado conta, nós que usamos vários meios de comunicação, enfim, é que tem pessoas na periferia que seguem grupos de Zap apenas. Elas não têm outro tipo de nem jornal, nem televisão fechada, a televisão aberta, que a gente sabe também na mão de quem sempre esteve, da indústria de um lado e da questão religiosa de outro. Então, o grupo de Zap, para mim, ele continua sendo um bom indicador para entender o tamanho do problema que nós estamos. Porque se não se formou uma identidade, essas pessoas que estão na rocinha nunca tiveram carteira de trabalho. Então, quando se diz que o jovem não quer mais ser CLT, que o CLT parece uma ofensa, como se tem falado, você pensa qual a identidade de um morador da rocinha que nunca viu a carteira de trabalho em gerações na sua família, na relação com o voto. Ele não faz a relação. Sim. Não tem esse link, né? Não, ele não faz esse link. Se for Ele só sem querer te interromper, mas só para dizer isso, e nesses últimos anos, essa carga ideológica de você dizer que não precisa de direitos está afetando essa juventude, né. Porque é diferente quem viveu os direitos CLT e perdeu, né, e esses últimos anos, né, acho que foi não sei quem que estava falando do banco fazer a propaganda de que você não precisa de CLT. Para o jovem isso pega, tipo, né, a gente não tá aqui na geração de que bom, não sei, né, de vocês, experiência pessoal de profissão. Não sei se a gente tá necessariamente nessa geração que nunca pegou uma CLT na vida, mas tem muita gente, né, só queria endossar o que você tá dizendo, falando, geracionalmente tem uma galera que é pega por esse discurso que é mais forte. é uma falta de segurança social que sempre existiu para muito mais gente no Brasil do que nós nos damos conta. Tem. Tem um companheiro, o Max Pim, que é do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, um dia ele chegou correndo no aeroporto e disse assim: "Cara, quase perdi o avião porque eu sou contra pegar Uber por causa da precarização".
2 dias depois ele estava pegando Uber. Aí eu perguntei para ele: "Cara, essas pessoas, né, e atrás dessas propagandas, olha, seja o seu próprio patrão, né, trabalha a hora que tu quiser", cara. A gente pega Uber aqui em Florianópolis ou em qualquer lugar, as pessoas estão trabalhando 12 horas por dia. 12 horas. Eu peguei o Uber às 4 da manhã e essa moça acordava às 3, ia das 4 da manhã às 7 da noite, 6 dias por semana, a famosa escala 6 por 1, e os pais em Fortaleza, e para se manter no Rio de Janeiro a cidade está ficando mais cara. Vocês têm que as pessoas têm essa percepção do aluguel e do alimento, a gente tem que falar, o alimento está mais caro. Então, assim, a gente tem que realmente investir em agricultura familiar, em outras formas. E também tem o que Thaís falou dessa solidariedade, que é a cidade também, você estava falando como a gente se relacionava no trabalho, né. Sim. Eu acho que a ideia dos movimentos sociais e como eles trabalharam na Constituição. Agora você vem com o discurso do empreendedorismo, então na pesquisa eleitoral com motoristas de Uber, eles votam muitas vezes em candidatos que eles acham que o representam, porque eles gostariam de a ter aquela vida, um estilo de vida. Eles não conseguem perceber. Aí quando tem um assassinato de um motorista de Uber, qual é a categoria? Quem não tem sindicato, eles não se enquadram na de transporte, eles não têm categoria de representação. A família não tem nenhuma garantia social, Nada. Não, nada. não. Mas esse é o critério muitas vezes que faz com que o trabalhador às vezes caia a ficha, né, assim, e é uma coisa que podia a gente, né, acho que é o o meu sonho, eu imagino que talvez você partilhe dele, que é a história de trabalhador e trabalhadora não precisar viver uma desgraça imensa para perceber o quanto que, direitos são importantes, né, quanto que ter direito trabalhista é importante, né, que aí não precisa, sei lá, morrer uma pessoa da sua família para você perceber, olha, que se tivesse uma pessoa se tivesse um seguro ou o EPI, né, de uma forma de proteger a saúde e a integridade desse trabalhador, né, que tivesse fiscalização do trabalho acontecendo para que esses, mecanismos de proteção acontecessem, e aí muitas vezes acaba acontecendo isso, os casos extremos só que fazem com que a pessoa perceba: "Olha, precisaria ter direitos aqui protegendo, por que que não tem quem que pode olhar por nós?", né, até nessa nossa pauta, quem defende a classe trabalhadora. Esses instrumentos coletivos, né, associações, sindicatos, né, de novo a classe dominante, né, voltando para esse ponto só do fato de que ela é uma grande responsável por dizer que a gente não precisa de nada disso, né, desses instrumentos coletivos, não só nos bairros, né, essas solidariedades que a gente pode construir, né, nas convivências, mas, né, a partir da própria atividade do trabalho, eles o tempo todo vão ser quem diz que a gente não precisa nem de direito individualmente, né, aposente sua carteira de trabalho individualmente na sua gaveta, mas também, assim, não se subliminarmente, eles só não podem fazer isso tão explicitamente ainda, porque é crime, né, a atitude sindical e tudo mais, né, enquanto eles não mudarem isso. Mas eles desestimulam as pessoas a procurarem todo e qualquer instrumento organizativo de associação, e aí as pessoas às vezes só vão se dar conta acha que é como se diz? É como se fosse uma cobrança de imposto, que nem se tivesse pagando imposto, né, de qualquer outro assunto, e aí você vai descobrir: "Olha, ali tem o advogado do sindicato, tem um setor de saúde do sindicato que poderia me orientar, que poderia me ajudar a prevenir, a ter direitos", né, então A é Carol tenso. a Carol mandou no nosso grupo ali da diretoria de Sinergia, uma matéria hoje que os Estados Unidos gastam por ano 1,7 bilhões de dólares para destruir a organização sindical, a organização dos trabalhadores, né. E isso não é só lá, isso reflete a baixa sindicalização que hoje a gente tem, no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente tem um pouco mais de sindicalização, né. Mas agora a gente está nesse momento de ano eleitoral, a gente ouve muito a questão que todo mundo representa trabalhador, né. E aí a gente pega, assim, as emendas PIX, que aqui em Santa Catarina também é uma vergonha em como qualquer outro estado, a gente vê deputado federal que foi pegar emenda para botar no clube de tiro, para botar no Aras. Quem tem cavalo, Joias. né, joia, quem tem né, então, cara, exi essas pessoas representam mesmo os trabalhadores? Eu costumo sempre fazer
uma brincadeira com os meus amigos que se eles tivessem a possibilidade de participar de algum debate numa Assembleia Legislativa e numa Câmara de Vereadores, eles jamais votariam naquelas pessoas de volta. Porque o debate uma coisa é a campanha eleitoral, também tem uma característica, né, nenhum deles agora na campanha eleitoral vai dizer: "A gente vai fazer menos saúde, a gente vai fechar o hospital, a gente não quer essa escola, a gente acha que tem que ser destruída", nenhum deles faz isso. Toda promessa dos agora então candidatos a governador, vamos citar aqui, eles não vão dizer que: "Não, a gente vai privatizar a Celesc", ninguém fala isso. Eles se apropriam das pautas progressistas, dizem: "Não, mais escola, mais saúde, Celesc pública", e quando assumem fazem exatamente o oposto. Então se realmente eles fossem sinceros nas suas pautas, será que a classe trabalhadora votaria nessas pessoas? É, eu fico pensando, na questão das mulheres, por exemplo, e fico me perguntando o tempo todo como nós teremos mais mulheres, concorrendo. Porque você pensa a gente está aqui pensa, de onde sai uma candidata? Ela é uma liderança sindical, ela é uma liderança da favela, ela é uma professora. Isso basicamente é informação de mulheres que acabam entrando para a política com raras exceções. Então, as pessoas falar em público, fazer essas lutas, organizar os debates em bairro, isso tudo é um aprendizado, quer dizer, ninguém se nasce e sai de sindicalista. As pessoas têm uma trajetória. Então, eu fico nós temos no Brasil algo muito estranho, né, porque nós temos esses marcadores de gênero e raça que se cruzam, quer dizer, as mulheres negras, se a gente for pensar a pirâmide, e no entanto a representação ela é o oposto, é como se fosse um espelho Sim. inverso do que você tem. Agora tem uma questão importante que é o discurso moral da família. Mas a família 6 por um, que família pode ser uma família trabalhando 6 dias, se são mães solo, são chefes de família. Então é curioso os valores, mas essas inversões, elas vão pegando as pessoas, porque elas não querem: "Ah, eu sou contra o aborto". Tudo bem, mas ainda assim nós temos uma ponte de diálogo. Em alguns lugares a gente podia ter um entendimento, mas aí você tem toda a criação de várias instituições, a questão da religião, que vão trabalhar e demonizar alguns candidatos que tenham pautas que são minimamente progressistas, sequer revolucionárias. Essa tipo, falar em renda mínima, pessoas mas, talvez algumas pessoas realmente acreditem na desigualdade, prefiram a desigualdade. Isso é uma questão que a gente tem que no fim das contas, quando você vê o motorista de Uber na autoexploração, defendendo alguns candidatos aqui em Santa Catarina e dizendo que jamais votaria em candidato que essas crianças de rua, a culpa é da mãe ou coisas do tipo, Sim, quer dizer, você vê essas pautas no seu cotidiano. Então onde a gente vai fazer esse debate? sim. Olha, eu tô aqui também, assim, uma das primeiras coisas que eu pensei quando veio essa provocação, eu anotei, ó, tá aqui, ó, família, família. Eu acho que a gente precisa muito falar de família para falar de classe trabalhadora hoje em dia, e que esse assunto não pode ser um assunto que, inclusive, quem são os que se advogam, pessoas que não são, não realmente não representam a classe trabalhadora no sentido de defender os Sim. seus direitos. Uma das coisas que tá assim, e que eu tenho vontade de falar assim: "Gente, lave a boca pra falar de família de classe trabalhadora, quem não a defende no cotidiano, né, quem não defende que você tenha Defina esse dentro da família, que você tenha comida pra pôr na mesa, que você sim, tenha tempo pra conviver com a sua família e não trabalhe em escalas que seja a 6 por 1, que seja a 12 por 36, tem várias escalas horrorosas, né. A gente tem uma que tá em pauta, ainda bem, né, que a gente torce pra que avance no Congresso o fim da escala 6 por 1. Mas, né, tem muitas formas de trabalho ainda muito exploradoras, e essas pessoas que advogam ser a favor da família, ser contra a pauta X ou Y, que é supostamente, moral, em defesa da moral, né, dos bons cidadãos, porque seria a favor da família, eu acho que isso é uma das maiores mentiras que a gente precisa enfrentar na atualidade, porque essas pessoas não são a favor da família da classe trabalhadora. E assim, não vou falar nomes só pra não dar vazão a certas pessoas, que eu acho que a gente não tem que ficar fazendo propaganda de sim. certas pessoas, mas tem gente em Santa Catarina do sexo feminino que representa, né, representa porque foi Sim. eleita, né, a população aqui de Santa Catarina, que, advoga ser a favor da família,
Inclusive começaram, né, recentemente até com os papos de pai de menina, pai de menino, vão começar com isso, vai estar na Como campanha se não eleitoral. existisse, né. Essas coisas, assim, o que eu ia dizer, né, que tem a ver com isso não só eles, inventam, não só eles negam, ou omitem as coisas que eles vão realmente destruir, do tipo: "Vou destruir a saúde pública, a educação pública, a assistência", que aqui em Santa Catarina está muito pesando também, a assistência pública. Eles não colocam na boca deles nada disso nas suas campanhas, mas eles se apropriam de direitos já conquistados, dizendo estão querendo inventar a roda. Então estão querendo dizer: "Vamos proteger meninos e meninas". Gente, já é só aplicar a lei já existente. Eles fazem com que pareça que eles estão inventando leis novas. Eu não sei se você está por dentro disso, que isso é um papo catarinense dessa semana, que estão querendo inventar que vai proteger menino, menina de bullying, menino, menina de abuso sexual dentro da família, etc., como se fosse assim, o alecrim dourado, ou as alecrins douradas, ficam reivindicando essas supostas pautas pró-família, que é assim, se você for passar a limpo o que já existe na lei, que era só aplicar, e o que essas pessoas propõem de verdade, é um grande vazio. Se eu fosse abrir um livro, assim, feitos dessas pessoas, ou é a falta de projeto, né? Feitos dessas pessoas, é um grande livro em branco, ia ter só o numerinho das páginas. É um grande livro em branco, e eu digo isso por uma outra, porque eu tô aqui falando de pessoas sem nomear, e aí quem tiver curiosidade depois vai pesquisar aí, de quem eu tô falando. Uma outra aqui catarinense que em tempos recentes, né, que fica fingindo que não é racista, que aqui ninguém é rico, ninguém é racista. Somos cheios desses exemplos aqui. Eu só não falo o nome, né, ela fala o gabinete do ódio, várias pessoas a gente já pensa do nome e tal. E eu acho que a gente, inclusive, tem que aprender a não ficar falando o nome de gente que a gente não quer divulgar, porque essas pessoas não merecem. A gente precisa divulgar gente que a gente acha que é da classe trabalhadora defensor. Mas eu só ia fazer esse outro exemplo de que, tem uma dessas que eu andei pesquisando, eu falei assim: "Que essa pessoa que se advoga tão pró-família, pró-mulheres, em defesa da educação", porque é aquelas pessoas que fica falando para filmar professor dentro de sala de aula, ajuda a professora a ficar sendo, constrangido em espaço público. Sabia que Santa Catarina, infelizmente, não só produz coisas boas, né, tem muita gente boa aqui, mas produz gente, assim, que fica produzindo estímulo a assédio a professor no Brasil inteiro. Veio daqui. Quando eu descobri, Agride, né, violência. agride, chega ao ponto de violência física. Essas pessoas, fui olhar programa do que teria para dizer as mulheres, porque muita mulher admira essa pessoa, porque essa coisa de a estética, do que você almejaria ser, uma pessoa que fala em público, não sei, né, o que as pessoas almejam e admiram de Uma delas verdade. é professora, inclusive. Então, vou só dizer que acho que é dessa que eu estou falando. Eu só vou dar uma disfarçada pra gente embaralhar. Mas essa pessoa não tem nada pra propor. Eu fui olhar em planos essas coisas que se diz de plano, né. O que tem pra dizer sobre as mulheres? Do que poderia proteger em termos de direitos, ampliar a melhoria das condições de vida, não tinha nada. E aí tinha um negócio de, assim, ampliar coisas do papel da família da mulher na família. E aí, assim, que pra mim se traduz, né, em panos limpos? Você tá querendo fazer mulher trabalhar de graça dentro de casa, e você sem ter direito nem a oportunidades no mercado de trabalho, que poderiam te dar autonomia, poderiam te dar, né, uma melhoria de condições de vida, com ou sem marido, porque nem todo mundo é obrigado a ter marido para ter boas condições de vida, né, mas se você for querer ter um marido, você somar né, e você não precisa ser só marido, porque enfim, né, tô dizendo aqui cônjuges de quem a pessoa prefira, somar os orçamentos, né, então seria ótimo, mas se você quiser viver e ter uma oportunidade de emprego, não tem nada para oportunidade de emprego para essas mulheres aí que se projetam, né, como grandes representantes e ótimas para mulheres trabalhadoras, né, gostaria evidenciar que elas não têm nada para propor nesse sentido. E na família, se você ficar botando as mulheres para trabalhar, sendo essa coisa que hoje em dia virou umas modas horrorosas na até de internet, trade wife. Se alguém nunca ouviu falar de trade wife, muito bom, porque é uma das coisas, assim, que pra mim deteriora essa consciência das mulheres da classe trabalhadora, que você fica querendo ser uma esposa bancada por um cara, né. Resumindo e falando também, né, assim, sem me estender nisso. Mas o que eu acho que quem representa a classe trabalhadora de verdade, né, é um detector, né, assim, pra gente conseguir identificar: "Tá, você tá propondo, oportunidades e horizontes para eu ter onde trabalhar, para eu ter como me remunerar melhor, para eu ter um meio de que meus direitos, quando eu tô trabalhando, sejam protegidos, para que se eu estiver em casa, mesmo que momentaneamente, né, uma mulher que, por exemplo, engravida, tenha condição de ter os seus filhos, eu vou ter a licença maternidade com os direitos remunerados. Se eu for, esposa,
E se eu quiser escolher ser esposa de alguém e não trabalhar, mesmo assim você precisa de assistência, social, você precisa de SUS, você precisa de educação para os seus filhos. Quem está destruindo tudo isso, está destruindo os recu meio que se fosse ser a mulher que não trabalha fora de casa. Você precisa ter poder público funcionando e os serviços públicos funcionando. Então, essas pessoas que não têm nada para propor para as mulheres, né, da classe trabalhadora em geral, das periferias, né, dos interiores, que eu acho que é importante a gente falar aqui, né, assim, interiores nesse sentido, né, de distantes do centro também, que não são, periferias urbanas. Se você olha uma lista de propostas dessas pessoas e não tem nada na perspectiva do trabalho, né, e aí eu falo isso como socióloga do trabalho, não tem nada para falar sobre direitos trabalhistas para as mulheres. Essas mulheres não têm nada para falar, essas aqui catarinenses. E É você a só volta à submissão, né. você só fala de família num sentido de, o seu horizonte, o seu futuro é pobreza. Você quer ficar sendo pobre dentro de uma casa que você não vai ter nem, a assistência social a quem recorrer. É isso que essas mulheres, na verdade, estão prometendo. Mas eu acho que também uma coisa deve ser, percebida, é a polêmica como pauta que gera cortes, que gera visibilidade. A gente sabe que movimentos, desde 2013, quando eles aparecem, eles descobrem e tem sido pautado. Então, essas brigas que a gente tem visto no Congresso, agora, com a questão do Congresso, com você ter o retrocesso no combate ao racismo, eu fico me perguntando, parece uma esquete de humor, porque já teve uma esquete que era isso: "O que que eu posso fazer hoje que choque, que vai me dar primeira página, não página, que vai me dar likes amanhã?". Vou falar: "Ah, será que o nazismo, teremos ou não teremos?". Eu acho que tem pautas que têm elas são tão elas são tão absurdas que elas devem ser como bombas ali plantadas para agora você só tá fa a gente vai ficar falando disso quando a gente sabe que esse pessoal não tem, nem eles acreditam nessa possibilidade. Então é muito o lugar da internet hoje, nós temos que avançar, e essa é uma dificuldade, por isso eu falei do grupo do Zap. Nós temos que avançar na capacidade de trabalhar com comunicação. E eu acho que a gente tem perdido e está melhorando. Nos últimos 4 anos, acho que teve uma melhora, mas que ainda tem uma juventude, essa juventude que não quer ser CLT, ao mesmo tempo essas mães solo, elas têm necessidades que a sociologia, a antropologia, as ciências humanas ainda tem que conseguir compreender, porque são necessidades distintas. A gente tem hoje um número maior de mulheres que têm filhos com espectro autista ou descobrindo, a gente tem os neurodivergentes. Eu trabalho em aula e tem sido uma sensação de frustração, não tive treinamento para isso. Então a gente está dizendo: "Inclui, inclui", mas ninguém está sabendo como fazer isso. Então as pessoas, a questão da saúde mental está posta também, que a gente Marinho estava falando, dos trabalhadores, da trabalhadora que tem adoecido, e eu me lembro muito da Lera, como que você, como bancário, conseguia, você estava todo ferrado, mas não dava para ver, não era, você não tinha perdido o braço, Não tem você não tinha gesso, perdido não um tem olho, gesso. mas a pessoa ficava invalidada, ela tomou remédio para conseguir trabalhar naquele tipo de máquina ou outros tipos, e você não, vai trabalhar, toma analgésico e vai trabalhar. Então eu acho que também tem essa questão de como a gente vai comunicar para a juventude que a ditadura não era melhor, que os direitos são necessários. Porque essa ideia do ser bem-sucedido é o do influencer. E ele não tem, e ele próprio está sem direito, ele próprio está falido. Uhum. Ele está falido, né, é coach demais para todo mundo estar ganhando dinheiro nisso, né. É que é difícil entender que não vai ser assim, você vê um bem-sucedido, é difícil para os que não estão Pois naquela é, posição entender que aquilo ali mas não é para todo mundo. era muito isso, né, a questão dos petroleiros. Tem negros petroleiros que são bem-sucedidos. Aí a pessoa diz: "Não, mas não tem racismo no Brasil, porque meu vizinho é petroleiro, ele é negro e ele tem um carro de 100.000". O valor do carro é o valor, né, que é do que ele acha que, mas de quanto por cento você está falando? Então acho que as nossas ciências elas têm que dizer isso: "Olha, tem de 400 você tem 5. Você tem quantos professores negros na federal? Você tem quantos na USP?". Continua com a mesma, quer dizer, é aquela coisa, você está no século XIX em alguns parâmetros.
e está no 21 nas redes sociais. Ou seja, tem gente que está no 19 na mentalidade, mas está no 21, na forma de adesão, ou vê aquilo e ai, agora, né, vai ser uma. A gente fez um debate nesse tema, pra Celeste conseguir um empréstimo do banco do BID, né, dinheiro carimbado e barato. A gente ficou 2 meses, nós, movimento sindical, convencendo os deputados na Assembleia a votarem a favor, porque o governo estava com um problema com os deputados para aprovar isso. E aí o BID disse o seguinte: para te fazer, para a gente conceder o empréstimo, né, vocês têm que ter trabalho sobre gênero, raça e tudo mais. Aí a gente foi fazer esse trabalho. O padre Wilson Grau, que faz o trabalho no Maciço do Morro da Cruz, Uhum. chegou lá na tenda e perguntou para o povo da Celeste: Quantos negros tem na Celeste? Quantas pessoas pretas trabalham aqui? Vocês veem negros em Florianópolis? No carnaval, então, a gente importa as pessoas para participar das escolas de samba? Porque alguém fez uma higienização há anos atrás e as pessoas não sabem disso. A gente não vê favela em Florianópolis, mas tem bolsões de pobreza. A Palhoça, em Florianópolis, lá na favela do Sirita, tiraram da entrada de Florianópolis e transferiram para outros locais. A Curitiba fez o mesmo, as cidades. Então, Mas essa questão urbana, só uma ideia muito rápida, essa questão urbana se combina muito com essa questão da distribuição dos trabalhos, né, porque É. também é isso, não é só que afastou as populações dos locais de residência mais centrais, mas desses tipos de trabalho que, assim, por mais que eles sejam exploradores, né, como todos são no capitalismo, esses tipos de trabalho, né, como um trabalho na Celesc, como um trabalho, né, num setor petroleiro, num banco, ainda são lugares onde você consegue adquirir. E aí o metalúrgico, né, eu ia até comentar antes, né, essa coisa até da Ler, né, que você estava falando, setor metalúrgico também, né, cheio de trabalhos, com gente adoecida, mas também, muitos trabalhos desses que, mesmo tendo essas contradições de ser adoecedor e etcétera, são trabalhos onde ainda você tem direitos, né, onde ainda Sim. você vivencia Não é CLT, tão você tem precarizado, férias, né? né, não é essa coisa da ilusão, né, de você ser o seu próprio chefe, e aí, sei lá, você chega um mês, você não tem renda nenhuma, você paga as contas com o quê? Com dívida, né, vai fazer dívida, e A tal. gente tem vários problemas já na categoria eletricitária com PJ, por exemplo, que se acidenta e não recebe. Uhum. Então, aí todas essas clivagens internas que a gente vai tendo, você vai ver que nesses setores ainda tem alguma proteção, né. Só que o que eu ia dizer era, esses setores que ainda têm alguma proteção, isso é uma coisa muito séria que não o meu tema principal de pesquisa é a presença ou não de mulheres, mas quando você vai olhar, né, nessa perspectiva que normalmente a gente combina, né, gênero, classe e raça. Os homens e as mulheres negros, eles estão muito mais alijados, acho que tem a ver com o que você estava comentando antes, de muito mais gente, de muitas gerações, né, dessa informalidade que a gente tem no mercado de trabalho brasileiro, ela é muito negra, né, assim, a maior parte da população que esteve fora, né, e aí, como eu estudei mais na vida trabalho industrial do que outras coisas, eu falo isso com o exemplo mais do trabalho industrial metalúrgico. Você vai ver, é uma população, majoritariamente branca nos melhores, postos de trabalho. Quanto mais você vai olhar né, falando lá do ABC inclusive, quanto mais você vai olhar dentro de uma montadora a composição, né, racial, muito mais pessoas, brancas do que negras e muito mais homens do que mulheres. Quanto mais você vai, né, desenraizando e indo para as autopeças, né, para Diadema e etcétera, que aí eu falo isso, né, é um parâmetro que vale para outros estados, né, pensando assim, essa ramificação. O que que é o lugar melhor remunerado com maior proteção de direitos? Infelizmente, gostaria que não fosse esse dado tão repetido, né, que fosse uma coisa só do passado que a gente tivesse superado, mas é generificado e racializado, quem ganha mais, né, não é uma vontade nossa intelectual de falar desse jeito, que a gente escolhe interpretar assim. Você olha a realidade, né, é muito mais difícil se achar quem ganhe bem, né, São dados reais, né? sendo população negra, sendo população feminina. São históricos. Então você entra hoje nas periferias e você só vê mulheres com crianças, ou seja, a gente diminuiu na classe média o número de filhos e diminuiu nas periferias de 5, você tem 3, ou seja, mas tem muito cedo,
ter muito cedo, são muito jovens, ou seja, foi alguém que parou de estudar, geralmente foram as mulheres. E essa é uma questão importante. A gente falou aqui da educação, né, da escola, quem defende a classe trabalhadora tem que defender a escola. E a gente estava falando dos Brizolões do Rio de Janeiro, da escola integral, exatamente porque o Zaffaroni tinha dito para o Nilo Batista, na época que era vice do Brizola, disse: "Se você construir presídios, você sempre vai enchê-los". E se você e era isso que o Darcy também falava, né, construir escolas, Interessante o que você tá e dizendo. depois você não tem mais a construção das escolas, quer dizer, essas crianças dão mão ao dentista. Então eu vejo na periferia, em Campos, crianças de 14 anos com desnutrição severa, com insegurança alimentar. Então essa insegurança que não é uma questão da Rocinha, que não é uma questão exatamente das favelas do Rio de Janeiro, mas que é de muitas outras, regiões de periferia no Brasil, aqui no norte, que a gente não fala muito, e regiões do nordeste. Então eu acho que essa questão das mulheres e o que Thaís fala dos negros, ela é muito importante, porque esse é o grosso da população, se somar é isso aí essa é a definição do voto. Não foi à toa que a Veja dá uma capa com uma mulher lavando um prato, que provavelmente lembrando a PEC das domésticas, dizendo: "Cuidado, é ela que vai decidir o voto na próxima eleição". Cuidado, Cuidado, tenha medo. assim, essa questão que é uma crise até nas nossas representações sindicais, de você ter uma CUT, uma central sindical que tenha esses temas da inclusão de gênero, da questão trans, da questão dos negros. É um tema importante, porque a gente tem uma formação sindical da classe, e aí quando você vê: "Não, isso vai ser quando a gente resolver a classe". Florestan já tinha um pouco uma perspectiva de classe, sobre que a raça era uma questão que devia, ele não deixou de falar, mas a classe, e hoje eu me parece que isso não deve nos dividir, isso deve fazer com que a gente trabalhe percebendo os cruzamentos, foi o que Thaís falou, porque muitas vezes parece que se você a questão central tem que ser essa, mas a questão central ela está cruzada, ela não é pura. Enfim. E a gente vai se encaminhando para nossa reta final, assim. Tá muito gostoso esse nosso papo e a gente vai pensando vários exemplos e várias cenas do cotidiano, né, da importância de a gente se inserir. Mas eu vou fazer um bate-bola agora. E com a pergunta de defender a classe trabalhadora é: fique refletindo, professora Thaís. Olha, eu vou usar uma palavra que, já que fui influenciada por menção a Florestan Fernandes, e que uma das pessoas que pesquiso atualmente foi uma orientanda de Florestan Fernandes, que é a Leia Safiotti, vou tentar responder isso dignamente, né, assim. É uma luta, é uma defesa intransigente pela dignidade de quem trabalha. Se é a dignidade, não é o valor moral, não é a imagem, é a dignidade. Dignidade é algo material. Se você tá, vou voltar para aquele meu exemplo que pode parecer banal. Se você tá com a unha de um certo jeito, mas dentro da sua casa seu filho tá subnutrido, não tá tendo dignidade na sua casa. Você tá com a tô aqui bem exemplos da classe trabalhadora que pesquisei, inclusive. Se você ganhou, trabalhadora fabril, uma PLR e tem um cabelo ondulado ou cacheado, e a sua primeira preocupação foi não parecer da sua classe e da sua origem étnica e querer alisar o seu cabelo, eh, e dentro da sua casa você e os seus familiares trabalham na jornada 6 por 1, na escala 6 por escala, tá gente, não é jornada, é escala. E vocês não conseguem acessar o SUS, porque vocês mal conseguem levar os seus filhos lá, porque vocês não conseguem ter a convivência familiar, você não consegue cuidar dos seus filhos deficientes, porque você não tá em casa, não tem dignidade na aparência, só tem dignidade materialmente vivida. E aí, se não tem essa defesa intransigente, se ela é performática, se ela é num discurso, se ela é num teatro, para dizer, né, mas acho que o teatro, acho que é um grande teatro, né, as eleições pra uma parte dos candidatos, porque eles fingem defender a classe trabalhadora. E aí eu acho que é um estudo que as pessoas poderiam tentar fazer pequenininho, assim. Vai ver o que essas pessoas defendem nos seus programas, não só na sua fala bonita, não só na hora que você tá gravando um vídeo. Desculpa me estender na resposta, mas só uma coisinha a mais, assim, porque eu ainda tenho uma suspeita de que tenha gente que possa vir a ser candidato que ainda não é.
tá? Porque eu acho que tem gente aí falando de construção de presídio, começou a falar uns negócios que me deu um arrepio aqui, porque tem gente soltando pauta de construir mais presídio, assim, a antieducação já é um jeito da gente detectar que não é gente que tá querendo quem quer construir presídio, não quer construir escola, não é um defensor intransigente da classe trabalhadora. Mas também quem fica, eh, colocando muita verborragia religiosa na boca e não tá defendendo como você vai viver a sua vida melhor, que é a coisa, né, do abstrato e não do material dignamente, que aí é a esposa de ex-presidente aí que anda falando coisas e gravando vídeos parecendo uma vítima feminina, tenho muito medo desse tipo de pessoa ganhar a aparência de que está defendendo a dignidade da classe trabalhadora. E essa para mim, né, você perguntou pelo positivo, eu quero responder também pelo negativo. Eu acho que a gente tem que saber discernir, aprender a discernir quem está fazendo essa performance e esse teatro e não tem nada a apresentar. Qual é o conteúdo que você tem a apresentar para melhorar a vida de quem trabalha? Se você não disse nada nas suas propostas e falou palavras bonitas e vagas, aí eu acho que no mínimo tem que ter uma desconfiança aí de quem tá fazendo essa esse teatro. É isso Não aí. só respondeu, como deu uma dica de como a gente consegue identificar. Tentando, a gente vai tá difícil hoje em dia, mas a gente tem que tentar. Professora, defender a classe trabalhadora é defender a classe trabalhadora é caminhar em uma direção muito concreta, ampliação de direitos, nenhum retrocesso, nenhum a menos, não tem, quando você tem política pública, você só pode expandir. Então a pessoa diz: "Ah, mas ações afirmativas vai tantos grupos, você nunca pode voltar, você nunca pode retroceder, você só pode aumentar". Então o Brasil tem condições. O Brasil tem água, o Brasil tem alimento, o Brasil tem sol, o Brasil tem soberania, tem que ter soberania. Então o Brasil pode ser um exemplo fantástico para o mundo nesse momento, né. E a gente precisa, portanto, ampliar os direitos, retomar os que foram retirados com as PECs aí do fim do mundo e ampliar exatamente por esses novos grupos. A questão que eu falei aqui, que eu acho fundamental da saúde mental, as pautas da saúde mental, dos neurodivergentes, do espectro autista, da população LGBTQIAPN+, e as letras demonstram o que que é aumentar, porque as representações e conseguir, de fato, erradicar as situações que ainda acontecem no Brasil de tortura, de trabalho análogo à escravidão, de relações, de trabalho doméstico não pagas, de trabalho mal remunerado, de exploração, porque pessoas tratadas assim têm a possibilidade, elas estão sobrevivendo. É o mundo que o Marx dizia, elas estão vivendo o mundo da necessidade. É difícil você dialogar com alguém exausto nesse nível de exploração. Essa pessoa nem se sente capaz de ter essa dignidade. Então ela tem a consciência dela de trabalho pode ser muito deformada porque você a submete a condições muito deformadas de sobrevivência, de existência, e recuperar a utopia. Defender a classe trabalhadora é recuperar a utopia da poesia, da possibilidade de estar junto, das diretas já, dessa gente que hoje está com 80 anos ainda fazendo política, tendo que enfrentar esse congresso com dignidade. Então, é retomar as nossas utopias que foram capazes de fazer tantas viradas quando a gente teve as diretas já e a Constituição de 88. Então é isso, é não perder a poesia. Companheiro Marinho, nós que somos tão falantes, nós 2 hoje tivemos uma aula maravilhosa. Então, né, e pergunta feita agora, né, é o que eu faço há 40 anos. Eu comecei a trabalhar com 15 e estou há 40 anos militando na defesa da classe trabalhadora. Aprendi com os mais antigos lá no Sinergia: "Ó, não vem para o sindicato que tu com a utopia, com o sonho, com a ideologia que tu vai mudar o mundo. Mas um pouquinho que a gente avança, a gente está mudando a vida e tendo dignidade no trabalho". Eu entrei na Celeste que nós tínhamos no nosso acordo coletivo de trabalho 8 cláusulas. Hoje a gente tem mais de 70. Aí a gente discute, a gente representava 2 empresas, hoje a gente representa 13 trabalhadores de 13 empresas, né. Então, o ano inteiro a gente está na mesa negociando com o patrão, né, porque nessa disputa capital e trabalho,
Um pouquinho que tu avança, uma cláusula que tu crie, que tu avance um pouco, que cara, para mim, assim, é uma satisfação enorme, porque é função principal do sindicato gerar emprego, construir dignidade no ambiente de trabalho, saúde, educação, preservar. Os companheiros aí do mundo que a gente se reúne uma vez por ano para discutir, eles dizem assim: ó, vocês brasileiros têm a legislação que mais dá proteção no trabalho. Falta o patrão cumprir, falta a gente cobrar e fiscalizar, que é o papel que a gente tem, de organismo como tem Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, né, Tribunal Regional do Trabalho, que aqui em Santa Catarina a gente também tem um pouco de dificuldade, né, porque a oligarquia, a elite aqui também é muito dominante, né. Então é um processo que a gente tem diário de fiscalizar, de cobrar. Acho que é assim que a gente defende e vender a nossa força de trabalho mais cara, né, que a gente precisa, porque o patrão tem que dividir um pouco do lucro que vai para ele com quem produz, É porque o porque trabalhador tem valor, tem. né, o trabalhador tem que saber o seu Lá valor, lá né. atrás a gente estava discutindo Marx, né, e dizia assim: "O capital só te dá o que comer para te produzir outro produto para o capital, que é outro ser humano", né. Então o que ele precisa é de mão de obra o tempo inteiro. Então, ele não precisa ter o dinheiro para comprar um carro, né, quando estava falando aqui do carro, tal, uma vez nós numa greve na Celesc, um colunista aqui de Santa Catarina foi no jornal: "Ó, o pessoal da Celesc está fazendo greve, todo mundo tem carro novo". Metade do carro era empréstimo na nossa fundação, a outra era financiada, né, então, é nesse mas a gente tem a garantia do trabalho, que nos rende um salário que a gente vai pagando a esse bem, né. Quando a gente acaba de pagar, ele já tá na hora de tu comprar outro, né, então é a vida que a gente tem. Eu acho que é o papel de cada um, é sim buscar essa dignidade no ambiente de trabalho, e ter um trabalho mais digno, com respeito. Então chegamos ao final do nosso programa, a gente se despede, agradece muito vocês terem disposto esse tempo para estar aqui com a gente, a professora Lu, em especial, que veio de longe, a professora Thaís, que aceitou o convite ontem para estar aqui. E é isso, querem se despedir aí do nosso programa? Quero só pedir para voltar, né, vai querendo, mas que faremos vários tempos aí. Muitos assuntos abertos e interessantes. Quero só dizer, vida longa ao senso crítico também, né. Que a gente tenha muitos debates aqui que ajudem a florescer esse debate crítico aqui no estado, no Brasil, né. Que a gente possa dividir outros espaços também. Exato, a gente tem muitas pautas, né, o Brasil é também ser sindicalista também é ser muito ameaçado no Brasil. Então a gente tem essa pauta, que é o que eu estou pesquisando, nos defensores que vão contra mineradoras na África do Sul e são assassinados e o governo não investiga. Então a gente tem essa pauta Tem essa para falar quem tem a coragem de defender a classe trabalhadora, sabendo que o Brasil, entre outros países, também tem uma prática muito violenta contra a classe, o que no sentido que Thaís falou mesmo. Fica aí já para a próxima. Quer dizer, já no verão a gente agenda, se tiver algum problema. Eu fico à tua real disposição também, gente. Então agradecemos imensamente, né, Maria, a presença das nossas convidadas. Convidamos a todos e todas para seguir o programa Senso Crítico no YouTube, para acompanhar as nossas redes sociais e para se debruçar aí sobre o nosso programa de hoje, que trouxe várias e várias reflexões importantes para esse período eleitoral que teremos aí nos próximos meses. Obrigada, obrigada a todos e todas. Obrigada. Obrigada, gente. Aí